Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Sabe aquele momento em que você acorda sem entender onde está? Tudo parece meio estranho. As coisas não funcionam do jeito certo e nada faz sentido? Então, é exatamente assim que começa Coma, a dimensão do futuro. Imagina só, você tá lá, vivendo sua vida normal, e do nada, pá, acorda num lugar esquisito, cheio de prédios flutuando, ruas que se dobram como papel e uma sensação de que o mundo virou de cabeça para baixo. É assim que o personagem principal da história, um arquiteto jovem e super inteligente, se vê depois de sofrer um acidente. Logo no começo do filme, ele acorda nesse lugar totalmente maluco. É um mundo esquisitão, como se fosse um sonho, mas ao mesmo tempo real demais para ser só imaginação. Tudo tá meio distorcido, tipo quando a gente tenta lembrar de um sonho que teve à noite, mas as coisas estão embaralhadas. Ele não tem a menor ideia do que tá acontecendo ou como foi parar ali. A única coisa que sabe é que precisa sobreviver. Aí ele conhece outras pessoas que também estão presas nesse mundo estranho. Cada uma tem uma habilidade diferente, como se fosse um superpoder. Tem uma mulher que consegue controlar a matéria, um cara que é super forte, outro que corre rapidão. E o nosso arquiteto, apesar de parecer só um cara comum, também vai descobrir que tem uma habilidade especial. E sabe qual é a parte mais legal? Esse mundo doido onde eles estão não é só uma ilusão qualquer. Na verdade, é uma espécie de espaço mental onde ficam as consciências das pessoas que estão em coma no mundo real. Tipo assim, o corpo tá lá, parado no hospital, mas a mente vai para esse lugar alternativo que mistura memórias, sonhos e medos. Daí o nome do filme, Coma. Mas não pense que é só ficar passeando nesse mundinho diferente, não. Esse lugar é cheio de perigos. Tem umas criaturas bizarras, meio sombrias, chamadas Reapers, que vivem atacando quem tá lá. E ninguém sabe exatamente de onde esses monstros vêm, só que eles estão sempre caçando e tentando destruir tudo. É tipo um videogame, onde você tem que sobreviver em cada fase mais maluca que a outra. O nosso protagonista, que até então estava perdido e sem entender nada, começa a se aproximar da galera que já conhece esse mundo há mais tempo. Eles têm um esconderijo, um plano, e estão tentando encontrar uma saída. E aí começa a parte mais tensa da história. Ele descobre que talvez esse lugar não seja só uma prisão da mente. Talvez exista um jeito de controlar esse mundo, ou até de sair dele. Mas claro, nada é tão simples. Conforme ele vai aprendendo mais sobre esse universo paralelo, ele começa a entender que nem todo mundo ali está dizendo a verdade. Existem segredos, traições e, claro, aquele momento em que ele precisa escolher em quem confiar, quem está realmente tentando ajudá-lo, quem tem seus próprios interesses e mais. Será que vale a pena voltar para o mundo real, onde ele estava todo ferrado, ou ficar nesse mundo onde ele pode ser poderoso e importante? E aí, conforme as coisas vão se desenrolando, o filme vai ficando cada vez mais acelerado. Lutas, fugas, revelações, tudo com um visual incrível, cheio de efeitos que fazem a gente se sentir dentro de um sonho maluco, meio Matrix, meio Inception. Só que diferente desses filmes mais complicados, Coma consegue explicar as coisas de um jeito direto, sem muito blá blá blá. Dá pra entender de boa o que tá rolando, mesmo com toda a loucura. O mais interessante é que o filme faz a gente pensar, e se a mente da gente fosse mesmo capaz de criar um mundo assim quando a gente entra em coma, será que o que a gente sente, vê ou imagina tem poder real? E será que, mesmo num lugar criado só pela nossa cabeça, a gente ainda teria medo, esperança, vontade de lutar? Coma. A dimensão do futuro é exatamente isso. Uma mistura de aventura, ficção científica e ação, com uma história que faz a gente prender a respiração do começo ao fim. É como entrar num sonho cheio de perigos, onde tudo é possível, mas nada é garantido. E o mais legal, a cada passo, a gente vai descobrindo junto com o personagem o que é esse mundo maluco e qual é o nosso lugar dentro dele. A história começa com um cara normal, que é um arquiteto jovem e bem-sucedido. Ele está na sua rotina, trabalhando, planejando umas construções, super focado no que faz. Até que, de repente, acontece um acidente. A gente não vê direito o que acontece. Talvez um acidente de carro ou algo assim. Mas ele perde a consciência.
E é aí que a história começa de verdade. Quando ele acorda, não está no hospital, nem em casa, mas num lugar completamente estranho. O cenário é como se fosse um mundo de sonho, mas de um jeito bem esquisito. Imagina prédios flutuando no ar, ruas que se dobram como se fossem papel, e um céu que muda de cor a cada segundo. Nada faz sentido ali. E o pior de tudo é que ele não sabe onde está, como foi parar ali, e nem o que está acontecendo. Ele tenta andar pelas ruas, tentando entender o que está rolando, mas as coisas só ficam mais confusas. De repente, aparecem umas criaturas estranhas, que são meio como monstros, e tentam atacar ele. Ele quase é pego, mas antes que algo pior aconteça, ele é salvo por um grupo de pessoas. Esse grupo, na verdade, são outros prisioneiros daquele mundo, que também estão ali, tentando entender como sobreviver e, claro, escapar. O protagonista logo percebe que essas pessoas não são comuns. Elas têm habilidades especiais, quase como se fossem super-heróis. Tem uma mulher que consegue manipular a matéria, outra que é super forte, e um cara que consegue correr super rápido. Eles explicam para ele que todo mundo ali está em coma, e o lugar onde ele está não é real, mas sim uma espécie de dimensão mental onde as mentes das pessoas que estão em coma ficam presas. Ou seja, o corpo delas está em hospitais, mas as consciências estão nesse mundo alternativo. É tipo quando a gente está sonhando, sabe? No sonho, as coisas podem ser bem reais, mas no fundo a gente sabe que não está no mundo de verdade. No caso do filme, essas pessoas não estão só sonhando. Elas estão presas em um mundo que foi criado pela mente delas. Um lugar que mistura medos, desejos, memórias e até mesmo culpas. A coisa fica ainda mais estranha quando o protagonista começa a tentar fugir daquele lugar, mas descobre que não é tão fácil assim. Por mais que ele tente, parece que ele está preso em um loop, como se não houvesse saída. E o pior, o lugar está cheio de criaturas sombrias, chamadas de Reapers, que são como monstros que atacam quem está por lá. Eles parecem ser uma espécie de ameaça invisível, sempre à espreita, tentando capturar ou destruir as pessoas que ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Mas o que ele não sabia é que ele tem algo que o faz diferente dos outros. Ele começa a perceber que, de alguma forma, pode controlar o mundo ao seu redor, como se fosse um arquiteto, mas dessa vez, desenhando e moldando a realidade mental. É como se ele fosse capaz de alterar o ambiente, como num videogame, só que de uma forma muito mais intensa. Ele começa a se dar conta de que, talvez, ele tenha poderes que nem sabia que tinha. Isso, claro, abre uma série de possibilidades e o deixa mais confiante. Mas apesar de ter essa habilidade, o protagonista ainda não tem nenhuma ideia de como escapar. Ele fica confuso, perdido, sem saber se deve confiar nas pessoas que encontrou ou se está sendo enganado. A única coisa que ele tem certeza é que precisa entender mais sobre esse lugar. Afinal, o que é isso? Será que todo mundo ali está no mesmo barco? Será que tem alguém controlando tudo? Ou será que esse mundo é simplesmente uma confusão criada pelas mentes das pessoas em coma? Ele fica cheio de perguntas e nenhuma resposta. E aí, quando ele começa a ficar mais tempo naquele lugar, as coisas ficam ainda mais complicadas. O grupo em que ele se juntou tem segredos e intenções próprias. Nem todo mundo ali parece estar só interessado em sair. Alguns têm um objetivo maior, e ele começa a sentir que nem todo mundo está dizendo a verdade. Isso deixa ele mais cauteloso, sem saber em quem confiar. Ele se pergunta: será que eu estou em perigo? Será que o lugar onde estou realmente tem uma saída? Ou tudo isso não passa de um grande jogo mental? Com isso, o protagonista começa a se preparar para uma jornada cheia de mistérios e perigos. Ele vai precisar aprender mais sobre o mundo que está preso, melhorar suas habilidades e, claro, sobreviver às ameaças que estão por aí. Mas a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir encontrar um jeito de escapar desse lugar e voltar para o mundo real? Ou será que ele vai se perder nesse mundo maluco de sonhos e monstros? Só o tempo vai dizer. Então, ele acordou naquele mundo maluco depois do acidente? Pois é, agora ele já entendeu que está preso numa dimensão mental, onde as pessoas em coma acabam indo com suas mentes enquanto os corpos estão lá, no hospital, dormindo. Ele já encontrou um grupo que vive nesse lugar e tem poderes especiais. E também já sabe que esse mundo é super perigoso, cheio de criaturas estranhas, os tais Reapers,
que vivem caçando quem estiver ali. Agora que ele tá com esse grupo, ele começa a aprender a sobreviver nesse lugar. Eles ensinam várias coisas para ele, como se esconder, como fugir dos monstros, como usar o ambiente a favor. Mas o mais importante é que ele começa a perceber que ele também tem um tipo de poder. Só que o dele é diferente. Ele não é super forte nem super rápido. O poder dele é mais como controlar o espaço. Tipo, ele consegue mudar o cenário, como se fosse construir coisas do nada. Como ele era arquiteto no mundo real, agora a mente dele faz isso nesse lugar. Ele pode moldar o ambiente ao redor, o que é uma baita vantagem. Sabe aquele momento em que você acorda sem entender onde está? Tudo parece meio estranho. As coisas não funcionam do jeito certo e nada faz sentido? Então, é exatamente assim que começa Coma, a dimensão do futuro. Imagina só, você tá lá, vivendo sua vida normal, e do nada, pá, acorda num lugar esquisito, cheio de prédios flutuando, ruas que se dobram como papel e uma sensação de que o mundo virou de cabeça para baixo. É assim que o personagem principal da história, um arquiteto jovem e super inteligente, se vê depois de sofrer um acidente. Logo no começo do filme, ele acorda nesse lugar totalmente maluco. É um mundo esquisitão, como se fosse um sonho, mas ao mesmo tempo real demais para ser só imaginação. Tudo tá meio distorcido, tipo quando a gente tenta lembrar de um sonho que teve à noite, mas as coisas estão embaralhadas. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ou como foi parar ali. A única coisa que sabe é que precisa sobreviver. Aí ele conhece outras pessoas que também estão presas nesse mundo estranho. Cada uma tem uma habilidade diferente, como se fosse um superpoder. Tem uma mulher que consegue controlar a matéria, um cara que é super forte, outro que corre rapidão. E o nosso arquiteto, apesar de parecer só um cara comum, também vai descobrir que tem uma habilidade especial. E sabe qual é a parte mais legal? Esse mundo doido onde eles estão não é só uma ilusão qualquer. Na verdade, é uma espécie de espaço mental onde ficam as consciências das pessoas que estão em coma no mundo real. Tipo assim, o corpo tá lá, parado no hospital, mas a mente vai para esse lugar alternativo que mistura memórias, sonhos e medos. Daí o nome do filme, Coma. Mas não pense que é só ficar passeando nesse mundinho diferente, não. Esse lugar é cheio de perigos. Tem umas criaturas bizarras, meio sombrias, chamadas Reapers, que vivem atacando quem tá lá. E ninguém sabe exatamente de onde esses monstros vêm, só que eles estão sempre caçando e tentando destruir tudo. É tipo um videogame, onde você tem que sobreviver em cada fase mais maluca que a outra. O nosso protagonista, que até então estava perdido e sem entender nada, começa a se aproximar da galera que já conhece esse mundo há mais tempo. Eles têm um esconderijo, um plano, e estão tentando encontrar uma saída. E aí começa a parte mais tensa da história. Ele descobre que talvez esse lugar não seja só uma prisão da mente. Talvez exista um jeito de controlar esse mundo, ou até de sair dele. Mas claro, nada é tão simples. Conforme ele vai aprendendo mais sobre esse universo paralelo, ele começa a entender que nem todo mundo ali está dizendo a verdade. Existem segredos, traições e, claro, aquele momento em que ele precisa escolher em quem confiar. Quem está realmente tentando ajudá-lo? Quem tem seus próprios interesses? E mais, será que vale a pena voltar para o mundo real, onde ele estava todo ferrado? Ou ficar nesse mundo onde ele pode ser poderoso e importante? E aí, conforme as coisas vão se desenrolando, o filme vai ficando cada vez mais acelerado. Lutas, fugas, revelações, tudo com um visual incrível, cheio de efeitos que fazem a gente se sentir dentro de um sonho maluco, meio Matrix, meio Inception. Só que diferente desses filmes mais complicados, Coma consegue explicar as coisas de um jeito direto, sem muito blá blá blá. Dá pra entender de boa o que tá rolando, mesmo com toda a loucura. O mais interessante é que o filme faz a gente pensar, e se a mente da gente fosse mesmo capaz de criar um mundo assim quando a gente entra em coma, será que o que a gente sente, vê ou imagina tem poder real? E será que, mesmo num lugar criado só pela nossa cabeça, a gente ainda teria medo, esperança, vontade de lutar? Coma. A dimensão do futuro é exatamente isso. Uma mistura de aventura, ficção científica e ação, com uma história que faz a gente prender a respiração do começo ao fim. É como entrar num sonho cheio de perigos, onde tudo é possível, mas nada é garantido. E o mais legal, a cada passo,
a gente vai descobrindo junto com o personagem o que é esse mundo maluco e qual é o nosso lugar dentro dele. A história começa com um cara normal, que é um arquiteto jovem e bem-sucedido. Ele tá na sua rotina, trabalhando, planejando umas construções, super focado no que faz. Até que, de repente, acontece um acidente. A gente não vê direito o que acontece. Talvez um acidente de carro ou algo assim. Mas ele perde a consciência. E é aí que a história começa de verdade. Quando ele acorda, não está no hospital, nem em casa, mas num lugar completamente estranho. O cenário é como se fosse um mundo de sonho, mas de um jeito bem esquisito. Imagina prédios flutuando no ar, ruas que se dobram como se fossem papel, e um céu que muda de cor a cada segundo. Nada faz sentido ali. E o pior de tudo é que ele não sabe onde está, como foi parar ali, e nem o que está acontecendo. Ele tenta andar pelas ruas, tentando entender o que está rolando, mas as coisas só ficam mais confusas. De repente, aparecem umas criaturas estranhas, que são meio como monstros, e tentam atacar ele. Ele quase é pego, mas antes que algo pior aconteça, ele é salvo por um grupo de pessoas. Esse grupo, na verdade, são outros prisioneiros daquele mundo que também estão ali, tentando entender como sobreviver e, claro, escapar. O protagonista logo percebe que essas pessoas não são comuns. Elas têm habilidades especiais, quase como se fossem super-heróis. Tem uma mulher que consegue manipular a matéria, outra que é super forte, e um cara que consegue correr super rápido. Eles explicam para ele que todo mundo ali está em coma, e o lugar onde ele está não é real, mas sim uma espécie de dimensão mental onde as mentes das pessoas que estão em coma ficam presas. Ou seja, o corpo delas está em hospitais, mas as consciências estão nesse mundo alternativo. É tipo quando a gente está sonhando, sabe? No sonho, as coisas podem ser bem reais, mas no fundo a gente sabe que não está no mundo de verdade. No caso do filme, essas pessoas não estão só sonhando. Elas estão presas em um mundo que foi criado pela mente delas. Um lugar que mistura medos, desejos, memórias e até mesmo culpas. A coisa fica ainda mais estranha quando o protagonista começa a tentar fugir daquele lugar, mas descobre que não é tão fácil assim. Por mais que ele tente, parece que ele está preso em um loop, como se não houvesse saída. E o pior, o lugar está cheio de criaturas sombrias, chamadas de Reapers, que são como monstros que atacam quem está por lá. Eles parecem ser uma espécie de ameaça invisível, sempre à espreita, tentando capturar ou destruir as pessoas que ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Mas o que ele não sabia é que ele tem algo que o faz diferente dos outros. Ele começa a perceber que, de alguma forma, pode controlar o mundo ao seu redor, como se fosse um arquiteto, mas dessa vez, desenhando e moldando a realidade mental. É como se ele fosse capaz de alterar o ambiente, como num videogame, só que de uma forma muito mais intensa. Ele começa a se dar conta de que, talvez, ele tenha poderes que nem sabia que tinha. Isso, claro, abre uma série de possibilidades e o deixa mais confiante. Mas apesar de ter essa habilidade, o protagonista ainda não tem nenhuma ideia de como escapar. Ele fica confuso, perdido, sem saber se deve confiar nas pessoas que encontrou ou se está sendo enganado. A única coisa que ele tem certeza é que precisa entender mais sobre esse lugar. Afinal, o que é isso? Será que todo mundo ali está no mesmo barco? Será que tem alguém controlando tudo? Ou será que esse mundo é simplesmente uma confusão criada pelas mentes das pessoas em coma? Ele fica cheio de perguntas e nenhuma resposta. E aí, quando ele começa a ficar mais tempo naquele lugar, as coisas ficam ainda mais complicadas. O grupo em que ele se juntou tem segredos e intenções próprias. Nem todo mundo ali parece estar só interessado em sair. Alguns têm um objetivo maior, e ele começa a sentir que nem todo mundo está dizendo a verdade. Isso deixa ele mais cauteloso, sem saber em quem confiar. Ele se pergunta: será que eu estou em perigo? Será que o lugar onde estou realmente tem uma saída? Ou tudo isso não passa de um grande jogo mental? Com isso, o protagonista começa a se preparar para uma jornada cheia de mistérios e perigos. Ele vai precisar aprender mais sobre o mundo que está preso, melhorar suas habilidades e, claro, sobreviver às ameaças que estão por aí. Mas a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir encontrar um jeito de escapar desse lugar e voltar para o mundo real?
Ou será que ele vai se perder nesse mundo maluco de sonhos e monstros? Só o tempo vai dizer. Então, ele acordou naquele mundo maluco depois do acidente? Pois é, agora ele já entendeu que está preso numa dimensão mental, onde as pessoas em coma acabam indo com suas mentes, enquanto os corpos estão lá, no hospital, dormindo. Ele já encontrou um grupo que vive nesse lugar e tem poderes especiais. E também já sabe que esse mundo é super perigoso, cheio de criaturas estranhas, os tais Reapers, que vivem caçando quem estiver ali. Agora que ele está com esse grupo, ele começa a aprender a sobreviver nesse lugar. Eles ensinam várias coisas para ele, como se esconder, como fugir dos monstros, como usar o ambiente a favor. Mas o mais importante é que ele começa a perceber que ele também tem um tipo de poder. Só que o dele é diferente. Ele não é super forte nem super rápido. O poder dele é mais como controlar o espaço. Tipo, ele consegue mudar o cenário, como se fosse construir coisas do nada. Como ele era arquiteto no mundo real, agora a mente dele faz isso nesse lugar. Ele pode moldar o ambiente ao redor, o que é uma baita vantagem. Sabe aquele momento em que você acorda sem entender onde está? Tudo parece meio estranho. As coisas não funcionam do jeito certo e nada faz sentido? Então, é exatamente assim que começa Coma, a dimensão do futuro. Imagina só, você tá lá, vivendo sua vida normal, e do nada, pá, acorda num lugar esquisito, cheio de prédios flutuando, ruas que se dobram como papel e uma sensação de que o mundo virou de cabeça para baixo. É assim que o personagem principal da história, um arquiteto jovem e super inteligente, se vê depois de sofrer um acidente. Logo no começo do filme, ele acorda nesse lugar totalmente maluco. É um mundo esquisitão, como se fosse um sonho, mas ao mesmo tempo real demais para ser só imaginação. Tudo tá meio distorcido, tipo quando a gente tenta lembrar de um sonho que teve à noite, mas as coisas estão embaralhadas. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ou como foi parar ali. A única coisa que sabe é que precisa sobreviver. Aí ele conhece outras pessoas que também estão presas nesse mundo estranho. Cada uma tem uma habilidade diferente, como se fosse um superpoder. Tem uma mulher que consegue controlar a matéria, um cara que é super forte, outro que corre rapidão. E o nosso arquiteto, apesar de parecer só um cara comum, também vai descobrir que tem uma habilidade especial. E sabe qual é a parte mais legal? Esse mundo doido onde eles estão não é só uma ilusão qualquer. Na verdade, é uma espécie de espaço mental onde ficam as consciências das pessoas que estão em coma no mundo real. Tipo assim, o corpo tá lá, parado no hospital, mas a mente vai para esse lugar alternativo que mistura memórias, sonhos e medos. Daí o nome do filme, Coma. Mas não pense que é só ficar passeando nesse mundinho diferente, não. Esse lugar é cheio de perigos. Tem umas criaturas bizarras, meio sombrias, chamadas Reapers, que vivem atacando quem tá lá. E ninguém sabe exatamente de onde esses monstros vêm, só que eles estão sempre caçando e tentando destruir tudo. É tipo um videogame, onde você tem que sobreviver em cada fase mais maluca que a outra. O nosso protagonista, que até então estava perdido e sem entender nada, começa a se aproximar da galera que já conhece esse mundo há mais tempo. Eles têm um esconderijo, um plano, e estão tentando encontrar uma saída. E aí começa a parte mais tensa da história. Ele descobre que talvez esse lugar não seja só uma prisão da mente. Talvez exista um jeito de controlar esse mundo, ou até de sair dele. Mas claro, nada é tão simples. Conforme ele vai aprendendo mais sobre esse universo paralelo, ele começa a entender que nem todo mundo ali está dizendo a verdade. Existem segredos, traições e, claro, aquele momento em que ele precisa escolher em quem confiar. Quem está realmente tentando ajudá-lo? Quem tem seus próprios interesses? E mais, será que vale a pena voltar para o mundo real, onde ele estava todo ferrado, ou ficar nesse mundo onde ele pode ser poderoso e importante? E aí, conforme as coisas vão se desenrolando, o filme vai ficando cada vez mais acelerado. Lutas, fugas, revelações, tudo com um visual incrível, cheio de efeitos que fazem a gente se sentir dentro de um sonho maluco, meio Matrix, meio Inception. Só que diferente desses filmes mais complicados, Coma consegue explicar as coisas de um jeito direto, sem muito blá blá blá. Dá pra entender de boa o que tá rolando, mesmo com toda a loucura. O mais interessante é que o filme faz a gente pensar, e se a mente da gente fosse mesmo capaz de criar um mundo assim quando a gente entra em coma?
Será que o que a gente sente, vê ou imagina tem poder real? E será que, mesmo num lugar criado só pela nossa cabeça, a gente ainda teria medo, esperança, vontade de lutar? Coma. A dimensão do futuro é exatamente isso. Uma mistura de aventura, ficção científica e ação, com uma história que faz a gente prender a respiração do começo ao fim. É como entrar num sonho cheio de perigos, onde tudo é possível, mas nada é garantido. E o mais legal, a cada passo, a gente vai descobrindo junto com o personagem o que é esse mundo maluco e qual é o nosso lugar dentro dele. A história começa com um cara normal, que é um arquiteto jovem e bem-sucedido. Ele está na sua rotina, trabalhando, planejando umas construções, super focado no que faz. Até que, de repente, acontece um acidente. A gente não vê direito o que acontece. Talvez um acidente de carro ou algo assim. Mas ele perde a consciência. E é aí que a história começa de verdade. Quando ele acorda, não está no hospital, nem em casa, mas num lugar completamente estranho. O cenário é como se fosse um mundo de sonho, mas de um jeito bem esquisito. Imagina prédios flutuando no ar, ruas que se dobram como se fossem papel, e um céu que muda de cor a cada segundo. Nada faz sentido ali. E o pior de tudo é que ele não sabe onde está, como foi parar ali, e nem o que está acontecendo. Ele tenta andar pelas ruas, tentando entender o que está rolando, mas as coisas só ficam mais confusas. De repente, aparecem umas criaturas estranhas, que são meio como monstros, e tentam atacar ele. Ele quase é pego, mas antes que algo pior aconteça, ele é salvo por um grupo de pessoas. Esse grupo, na verdade, são outros prisioneiros daquele mundo, que também estão ali, tentando entender como sobreviver e, claro, escapar. O protagonista logo percebe que essas pessoas não são comuns. Elas têm habilidades especiais, quase como se fossem super-heróis. Tem uma mulher que consegue manipular a matéria, outra que é super forte, e um cara que consegue correr super rápido. Eles explicam para ele que todo mundo ali está em coma, e o lugar onde ele está não é real, mas sim uma espécie de dimensão mental onde as mentes das pessoas que estão em coma ficam presas. Ou seja, o corpo delas está em hospitais, mas as consciências estão nesse mundo alternativo. É tipo quando a gente está sonhando, sabe? No sonho, as coisas podem ser bem reais, mas no fundo a gente sabe que não está no mundo de verdade. No caso do filme, essas pessoas não estão só sonhando. Elas estão presas em um mundo que foi criado pela mente delas. Um lugar que mistura medos, desejos, memórias e até mesmo culpas. A coisa fica ainda mais estranha quando o protagonista começa a tentar fugir daquele lugar, mas descobre que não é tão fácil assim. Por mais que ele tente, parece que ele está preso em um loop, como se não houvesse saída. E o pior, o lugar está cheio de criaturas sombrias, chamadas de Reapers, que são como monstros que atacam quem está por lá. Eles parecem ser uma espécie de ameaça invisível, sempre à espreita, tentando capturar ou destruir as pessoas que ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Mas o que ele não sabia é que ele tem algo que o faz diferente dos outros. Ele começa a perceber que, de alguma forma, pode controlar o mundo ao seu redor, como se fosse um arquiteto, mas dessa vez, desenhando e moldando a realidade mental. É como se ele fosse capaz de alterar o ambiente, como num videogame, só que de uma forma muito mais intensa. Ele começa a se dar conta de que, talvez, ele tenha poderes que nem sabia que tinha. Isso, claro, abre uma série de possibilidades e o deixa mais confiante. Mas apesar de ter essa habilidade, o protagonista ainda não tem nenhuma ideia de como escapar. Ele fica confuso, perdido, sem saber se deve confiar nas pessoas que encontrou ou se está sendo enganado. A única coisa que ele tem certeza é que precisa entender mais sobre esse lugar. Afinal, o que é isso? Será que todo mundo ali está no mesmo barco? Será que tem alguém controlando tudo? Ou será que esse mundo é simplesmente uma confusão criada pelas mentes das pessoas em coma? Ele fica cheio de perguntas e nenhuma resposta. E aí, quando ele começa a ficar mais tempo naquele lugar, as coisas ficam ainda mais complicadas. O grupo em que ele se juntou tem segredos e intenções próprias. Nem todo mundo ali parece estar só interessado em sair. Alguns têm um objetivo maior, e ele começa a sentir que nem todo mundo está dizendo a verdade. Isso deixa ele mais cauteloso, sem saber em quem confiar. Ele se pergunta: será que eu estou em perigo?
Será que o lugar onde estou realmente tem uma saída? Ou tudo isso não passa de um grande jogo mental? Com isso, o protagonista começa a se preparar para uma jornada cheia de mistérios e perigos. Ele vai precisar aprender mais sobre o mundo que está preso, melhorar suas habilidades e, claro, sobreviver às ameaças que estão por aí. Mas a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir encontrar um jeito de escapar desse lugar e voltar para o mundo real? Ou será que ele vai se perder nesse mundo maluco de sonhos e monstros? Só o tempo vai dizer. Então, ele acordou naquele mundo maluco depois do acidente? Pois é, agora ele já entendeu que está preso numa dimensão mental, onde as pessoas em coma acabam indo com suas mentes enquanto os corpos estão lá, no hospital, dormindo. Ele já encontrou um grupo que vive nesse lugar e tem poderes especiais. E também já sabe que esse mundo é super perigoso, cheio de criaturas estranhas, os tais Reapers, que vivem caçando quem estiver ali. Agora que ele está com esse grupo, ele começa a aprender a sobreviver nesse lugar. Eles ensinam várias coisas para ele, como se esconder, como fugir dos monstros, como usar o ambiente a favor. Mas o mais importante é que ele começa a perceber que ele também tem um tipo de poder. Só que o dele é diferente. Ele não é super forte nem super rápido. O poder dele é mais como controlar o espaço. Tipo, ele consegue mudar o cenário, como se fosse construir coisas do nada. Como ele era arquiteto no mundo real, agora a mente dele faz isso nesse lugar. Ele pode moldar o ambiente ao redor, o que é uma baita vantagem. Sabe aquele momento em que você acorda sem entender onde está? Tudo parece meio estranho. As coisas não funcionam do jeito certo e nada faz sentido? Então, é exatamente assim que começa Coma, a dimensão do futuro. Imagina só, você tá lá, vivendo sua vida normal, e do nada, pá! Acorda num lugar esquisito, cheio de prédios flutuando, ruas que se dobram como papel e uma sensação de que o mundo virou de cabeça para baixo. É assim que o personagem principal da história, um arquiteto jovem e super inteligente, se vê depois de sofrer um acidente. Logo no começo do filme, ele acorda nesse lugar totalmente maluco. É um mundo esquisitão, como se fosse um sonho, mas ao mesmo tempo real demais para ser só imaginação. Tudo tá meio distorcido. Tipo quando a gente tenta lembrar de um sonho que teve à noite, mas as coisas estão embaralhadas. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ou como foi parar ali. A única coisa que sabe é que precisa sobreviver. Aí ele conhece outras pessoas que também estão presas nesse mundo estranho. Cada uma tem uma habilidade diferente, como se fosse um superpoder. Tem uma mulher que consegue controlar a matéria, um cara que é super forte, outro que corre rapidão. E o nosso arquiteto, apesar de parecer só um cara comum, também vai descobrir que tem uma habilidade especial. E sabe qual é a parte mais legal? Esse mundo doido onde eles estão não é só uma ilusão qualquer. Na verdade, é uma espécie de espaço mental onde ficam as consciências das pessoas que estão em coma no mundo real. Tipo assim, o corpo tá lá, parado no hospital, mas a mente vai para esse lugar alternativo que mistura memórias, sonhos e medos. Daí o nome do filme, Coma. Mas não pense que é só ficar passeando nesse mundinho diferente, não. Esse lugar é cheio de perigos. Tem umas criaturas bizarras, meio sombrias, chamadas Reapers, que vivem atacando quem tá lá. E ninguém sabe exatamente de onde esses monstros vêm, só que eles estão sempre caçando e tentando destruir tudo. É tipo um videogame, onde você tem que sobreviver em cada fase mais maluca que a outra. O nosso protagonista, que até então estava perdido e sem entender nada, começa a se aproximar da galera que já conhece esse mundo há mais tempo. Eles têm um esconderijo, um plano, e estão tentando encontrar uma saída. E aí começa a parte mais tensa da história. Ele descobre que talvez esse lugar não seja só uma prisão da mente. Talvez exista um jeito de controlar esse mundo, ou até de sair dele. Mas claro, nada é tão simples. Conforme ele vai aprendendo mais sobre esse universo paralelo, ele começa a entender que nem todo mundo ali está dizendo a verdade. Existem segredos, traições e, claro, aquele momento em que ele precisa escolher em quem confiar, quem está realmente tentando ajudá-lo, quem tem seus próprios interesses e mais. Será que vale a pena voltar para o mundo real, onde ele estava todo ferrado, ou ficar nesse mundo onde ele pode ser poderoso e importante? E aí, conforme as coisas vão se desenrolando, o filme vai ficando cada vez mais acelerado. Lutas, fugas, revelações.
Tudo com um visual incrível, cheio de efeitos que fazem a gente se sentir dentro de um sonho maluco, meio Matrix, meio Inception. Só que diferente desses filmes mais complicados, Coma consegue explicar as coisas de um jeito direto, sem muito blá blá blá. Dá pra entender de boa o que tá rolando, mesmo com toda a loucura. O mais interessante é que o filme faz a gente pensar, e se a mente da gente fosse mesmo capaz de criar um mundo assim quando a gente entra em coma, será que o que a gente sente, vê ou imagina tem poder real? E será que, mesmo num lugar criado só pela nossa cabeça, a gente ainda teria medo, esperança, vontade de lutar? Coma. A dimensão do futuro é exatamente isso. Uma mistura de aventura, ficção científica e ação, com uma história que faz a gente prender a respiração do começo ao fim. É como entrar num sonho cheio de perigos, onde tudo é possível, mas nada é garantido. E o mais legal, a cada passo, a gente vai descobrindo junto com o personagem o que é esse mundo maluco e qual é o nosso lugar dentro dele. A história começa com um cara normal, que é um arquiteto jovem e bem-sucedido. Ele tá na sua rotina, trabalhando, planejando umas construções, super focado no que faz. Até que, de repente, acontece um acidente. A gente não vê direito o que acontece. Talvez um acidente de carro ou algo assim. Mas ele perde a consciência. E é aí que a história começa de verdade. Quando ele acorda, não está no hospital, nem em casa, mas num lugar completamente estranho. O cenário é como se fosse um mundo de sonho, mas de um jeito bem esquisito. Imagina prédios flutuando no ar, ruas que se dobram como se fossem papel e um céu que muda de cor a cada segundo. Nada faz sentido ali. E o pior de tudo é que ele não sabe onde está, como foi parar ali, e nem o que está acontecendo. Ele tenta andar pelas ruas, tentando entender o que está rolando, mas as coisas só ficam mais confusas. De repente, aparecem umas criaturas estranhas, que são meio como monstros, e tentam atacar ele. Ele quase é pego, mas antes que algo pior aconteça, ele é salvo por um grupo de pessoas. Esse grupo, na verdade, são outros prisioneiros daquele mundo, que também estão ali, tentando entender como sobreviver e, claro, escapar. O protagonista logo percebe que essas pessoas não são comuns. Elas têm habilidades especiais, quase como se fossem super-heróis. Tem uma mulher que consegue manipular a matéria, outra que é super forte, e um cara que consegue correr super rápido. Eles explicam para ele que todo mundo ali está em coma, e o lugar onde ele está não é real, mas sim uma espécie de dimensão mental onde as mentes das pessoas que estão em coma ficam presas. Ou seja, o corpo delas está em hospitais, mas as consciências estão nesse mundo alternativo. É tipo quando a gente está sonhando, sabe? No sonho, as coisas podem ser bem reais, mas no fundo a gente sabe que não está no mundo de verdade. No caso do filme, essas pessoas não estão só sonhando. Elas estão presas em um mundo que foi criado pela mente delas. Um lugar que mistura medos, desejos, memórias e até mesmo culpas. A coisa fica ainda mais estranha quando o protagonista começa a tentar fugir daquele lugar, mas descobre que não é tão fácil assim. Por mais que ele tente, parece que ele está preso em um loop, como se não houvesse saída. E o pior, o lugar está cheio de criaturas sombrias, chamadas de Reapers, que são como monstros que atacam quem está por lá. Eles parecem ser uma espécie de ameaça invisível, sempre à espreita, tentando capturar ou destruir as pessoas que ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Mas o que ele não sabia é que ele tem algo que o faz diferente dos outros. Ele começa a perceber que, de alguma forma, pode controlar o mundo ao seu redor, como se fosse um arquiteto, mas dessa vez, desenhando e moldando a realidade mental. É como se ele fosse capaz de alterar o ambiente, como num videogame, só que de uma forma muito mais intensa. Ele começa a se dar conta de que, talvez, ele tenha poderes que nem sabia que tinha. Isso, claro, abre uma série de possibilidades e o deixa mais confiante. Mas apesar de ter essa habilidade, o protagonista ainda não tem nenhuma ideia de como escapar. Ele fica confuso, perdido, sem saber se deve confiar nas pessoas que encontrou ou se está sendo enganado. A única coisa que ele tem certeza é que precisa entender mais sobre esse lugar. Afinal, o que é isso? Será que todo mundo ali está no mesmo barco? Será que tem alguém controlando tudo? Ou será que esse mundo é simplesmente uma confusão criada pelas mentes das pessoas em coma? Ele fica cheio de perguntas e nenhuma resposta. E aí,
Quando ele começa a ficar mais tempo naquele lugar, as coisas ficam ainda mais complicadas. O grupo em que ele se juntou tem segredos e intenções próprias. Nem todo mundo ali parece estar só interessado em sair. Alguns têm um objetivo maior, e ele começa a sentir que nem todo mundo está dizendo a verdade. Isso deixa ele mais cauteloso, sem saber em quem confiar. Ele se pergunta: será que eu estou em perigo? Será que o lugar onde estou realmente tem uma saída? Ou tudo isso não passa de um grande jogo mental? Com isso, o protagonista começa a se preparar para uma jornada cheia de mistérios e perigos. Ele vai precisar aprender mais sobre o mundo que está preso, melhorar suas habilidades e, claro, sobreviver às ameaças que estão por aí. Mas a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir encontrar um jeito de escapar desse lugar e voltar para o mundo real? Ou será que ele vai se perder nesse mundo maluco de sonhos e monstros? Só o tempo vai dizer. Então, ele acordou naquele mundo maluco depois do acidente? Pois é, agora ele já entendeu que está preso numa dimensão mental, onde as pessoas em coma acabam indo com suas mentes, enquanto os corpos estão lá, no hospital, dormindo. Ele já encontrou um grupo que vive nesse lugar e tem poderes especiais. E também já sabe que esse mundo é super perigoso, cheio de criaturas estranhas, os tais Reapers, que vivem caçando quem estiver ali. Agora que ele está com esse grupo, ele começa a aprender a sobreviver nesse lugar. Eles ensinam várias coisas para ele, como se esconder, como fugir dos monstros, como usar o ambiente a favor. Mas o mais importante é que ele começa a perceber que ele também tem um tipo de poder. Só que o dele é diferente. Ele não é super forte nem super rápido. O poder dele é mais como controlar o espaço. Tipo, ele consegue mudar o cenário, como se fosse construir coisas do nada. Como ele era arquiteto no mundo real, agora a mente dele faz isso nesse lugar. Ele pode moldar o ambiente ao redor, o que é uma baita vantagem. Sabe aquele momento em que você acorda sem entender onde está? Tudo parece meio estranho. As coisas não funcionam do jeito certo e nada faz sentido? Então, é exatamente assim que começa Coma, a dimensão do futuro. Imagina só, você tá lá, vivendo sua vida normal, e do nada, pá, acorda num lugar esquisito, cheio de prédios flutuando, ruas que se dobram como papel e uma sensação de que o mundo virou de cabeça para baixo. É assim que o personagem principal da história, um arquiteto jovem e super inteligente, se vê depois de sofrer um acidente. Logo no começo do filme, ele acorda nesse lugar totalmente maluco. É um mundo esquisitão, como se fosse um sonho, mas ao mesmo tempo real demais para ser só imaginação. Tudo tá meio distorcido, tipo quando a gente tenta lembrar de um sonho que teve à noite, mas as coisas estão embaralhadas. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ou como foi parar ali. A única coisa que sabe é que precisa sobreviver. Aí ele conhece outras pessoas que também estão presas nesse mundo estranho. Cada uma tem uma habilidade diferente, como se fosse um superpoder. Tem uma mulher que consegue controlar a matéria, um cara que é super forte, outro que corre rapidão. E o nosso arquiteto, apesar de parecer só um cara comum, também vai descobrir que tem uma habilidade especial. E sabe qual é a parte mais legal? Esse mundo doido onde eles estão não é só uma ilusão qualquer. Na verdade, é uma espécie de espaço mental onde ficam as consciências das pessoas que estão em coma no mundo real. Tipo assim, o corpo tá lá, parado no hospital, mas a mente vai para esse lugar alternativo que mistura memórias, sonhos e medos. Daí o nome do filme, Coma. Mas não pense que é só ficar passeando nesse mundinho diferente, não. Esse lugar é cheio de perigos. Tem umas criaturas bizarras, meio sombrias, chamadas Reapers, que vivem atacando quem tá lá. E ninguém sabe exatamente de onde esses monstros vêm, só que eles estão sempre caçando e tentando destruir tudo. É tipo um videogame, onde você tem que sobreviver em cada fase mais maluca que a outra. O nosso protagonista, que até então estava perdido e sem entender nada, começa a se aproximar da galera que já conhece esse mundo há mais tempo. Eles têm um esconderijo, um plano, e estão tentando encontrar uma saída. E aí começa a parte mais tensa da história. Ele descobre que talvez esse lugar não seja só uma prisão da mente. Talvez exista um jeito de controlar esse mundo, ou até de sair dele. Mas claro, nada é tão simples. Conforme ele vai aprendendo mais sobre esse universo paralelo, ele começa a entender que nem todo mundo ali está dizendo a verdade. Existem segredos,
traições e, claro, aquele momento em que ele precisa escolher em quem confiar. Quem está realmente tentando ajudá-lo? Quem tem seus próprios interesses? E mais, será que vale a pena voltar para o mundo real, onde ele estava todo ferrado, ou ficar nesse mundo onde ele pode ser poderoso e importante? E aí, conforme as coisas vão se desenrolando, o filme vai ficando cada vez mais acelerado. Lutas, fugas, revelações, tudo com um visual incrível, cheio de efeitos que fazem a gente se sentir dentro de um sonho maluco, meio Matrix, meio Inception. Só que diferente desses filmes mais complicados, Coma consegue explicar as coisas de um jeito direto, sem muito blá blá blá. Dá pra entender de boa o que tá rolando, mesmo com toda a loucura. O mais interessante é que o filme faz a gente pensar, e se a mente da gente fosse mesmo capaz de criar um mundo assim quando a gente entra em coma? Será que o que a gente sente, vê ou imagina tem poder real? E será que, mesmo num lugar criado só pela nossa cabeça, a gente ainda teria medo, esperança, vontade de lutar? Coma. A dimensão do futuro é exatamente isso. Uma mistura de aventura, ficção científica e ação, com uma história que faz a gente prender a respiração do começo ao fim. É como entrar num sonho cheio de perigos, onde tudo é possível, mas nada é garantido. E o mais legal, a cada passo, a gente vai descobrindo junto com o personagem o que é esse mundo maluco e qual é o nosso lugar dentro dele. A história começa com um cara normal, que é um arquiteto jovem e bem-sucedido. Ele está na sua rotina, trabalhando, planejando umas construções, super focado no que faz. Até que, de repente, acontece um acidente. A gente não vê direito o que acontece. Talvez um acidente de carro ou algo assim. Mas ele perde a consciência. E é aí que a história começa de verdade. Quando ele acorda, não está no hospital, nem em casa, mas num lugar completamente estranho. O cenário é como se fosse um mundo de sonho, mas de um jeito bem esquisito. Imagina prédios flutuando no ar, ruas que se dobram como se fossem papel, e um céu que muda de cor a cada segundo. Nada faz sentido ali. E o pior de tudo é que ele não sabe onde está, como foi parar ali, e nem o que está acontecendo. Ele tenta andar pelas ruas, tentando entender o que está rolando, mas as coisas só ficam mais confusas. De repente, aparecem umas criaturas estranhas, que são meio como monstros, e tentam atacar ele. Ele quase é pego, mas antes que algo pior aconteça, ele é salvo por um grupo de pessoas. Esse grupo, na verdade, são outros prisioneiros daquele mundo, que também estão ali, tentando entender como sobreviver e, claro, escapar. O protagonista logo percebe que essas pessoas não são comuns. Elas têm habilidades especiais, quase como se fossem super-heróis. Tem uma mulher que consegue manipular a matéria, outra que é super forte, e um cara que consegue correr super rápido. Eles explicam para ele que todo mundo ali está em coma, e o lugar onde ele está não é real, mas sim uma espécie de dimensão mental onde as mentes das pessoas que estão em coma ficam presas. Ou seja, o corpo delas está em hospitais, mas as consciências estão nesse mundo alternativo. É tipo quando a gente está sonhando, sabe? No sonho, as coisas podem ser bem reais, mas no fundo a gente sabe que não está no mundo de verdade. No caso do filme, essas pessoas não estão só sonhando. Elas estão presas em um mundo que foi criado pela mente delas. Um lugar que mistura medos, desejos, memórias e até mesmo culpas. A coisa fica ainda mais estranha quando o protagonista começa a tentar fugir daquele lugar, mas descobre que não é tão fácil assim. Por mais que ele tente, parece que ele está preso em um loop, como se não houvesse saída. E o pior, o lugar está cheio de criaturas sombrias, chamadas de Reapers, que são como monstros que atacam quem está por lá. Eles parecem ser uma espécie de ameaça invisível, sempre à espreita, tentando capturar ou destruir as pessoas que ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Mas o que ele não sabia é que ele tem algo que o faz diferente dos outros. Ele começa a perceber que, de alguma forma, pode controlar o mundo ao seu redor, como se fosse um arquiteto, mas dessa vez, desenhando e moldando a realidade mental. É como se ele fosse capaz de alterar o ambiente, como num videogame, só que de uma forma muito mais intensa. Ele começa a se dar conta de que, talvez, ele tenha poderes que nem sabia que tinha. Isso, claro, abre uma série de possibilidades e o deixa mais confiante. Mas apesar de ter essa habilidade, o protagonista ainda não tem nenhuma ideia de como escapar.
Ele fica confuso, perdido, sem saber se deve confiar nas pessoas que encontrou ou se está sendo enganado. A única coisa que ele tem certeza é que precisa entender mais sobre esse lugar. Afinal, o que é isso? Será que todo mundo ali está no mesmo barco? Será que tem alguém controlando tudo? Ou será que esse mundo é simplesmente uma confusão criada pelas mentes das pessoas em coma? Ele fica cheio de perguntas e nenhuma resposta. E aí, quando ele começa a ficar mais tempo naquele lugar, as coisas ficam ainda mais complicadas. O grupo em que ele se juntou tem segredos e intenções próprias. Nem todo mundo ali parece estar só interessado em sair. Alguns têm um objetivo maior, e ele começa a sentir que nem todo mundo está dizendo a verdade. Isso deixa ele mais cauteloso, sem saber em quem confiar. Ele se pergunta: será que eu estou em perigo? Será que o lugar onde estou realmente tem uma saída? Ou tudo isso não passa de um grande jogo mental? Com isso, o protagonista começa a se preparar para uma jornada cheia de mistérios e perigos. Ele vai precisar aprender mais sobre o mundo que está preso, melhorar suas habilidades e, claro, sobreviver às ameaças que estão por aí. Mas a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir encontrar um jeito de escapar desse lugar e voltar para o mundo real? Ou será que ele vai se perder nesse mundo maluco de sonhos e monstros? Só o tempo vai dizer. Então, ele acordou naquele mundo maluco depois do acidente? Pois é, agora ele já entendeu que está preso numa dimensão mental, onde as pessoas em coma acabam indo com suas mentes, enquanto os corpos estão lá, no hospital, dormindo. Ele já encontrou um grupo que vive nesse lugar e tem poderes especiais. E também já sabe que esse mundo é super perigoso, cheio de criaturas estranhas, os tais Reapers, que vivem caçando quem estiver ali. Agora que ele está com esse grupo, ele começa a aprender a sobreviver nesse lugar. Eles ensinam várias coisas para ele, como se esconder, como fugir dos monstros, como usar o ambiente a favor. Mas o mais importante é que ele começa a perceber que ele também tem um tipo de poder. Só que o dele é diferente. Ele não é super forte nem super rápido. O poder dele é mais como controlar o espaço. Tipo, ele consegue mudar o cenário, como se fosse construir coisas do nada. Como ele era arquiteto no mundo real, agora a mente dele faz isso nesse lugar. Ele pode moldar o ambiente ao redor, o que é uma baita vantagem. Sabe aquele momento em que você acorda sem entender onde está? Tudo parece meio estranho. As coisas não funcionam do jeito certo e nada faz sentido? Então, é exatamente assim que começa Coma, a dimensão do futuro. Imagina só, você tá lá, vivendo sua vida normal, e do nada, pá, acorda num lugar esquisito, cheio de prédios flutuando, ruas que se dobram como papel e uma sensação de que o mundo virou de cabeça para baixo. É assim que o personagem principal da história, um arquiteto jovem e super inteligente, se vê depois de sofrer um acidente. Logo no começo do filme, ele acorda nesse lugar totalmente maluco. É um mundo esquisitão, como se fosse um sonho, mas ao mesmo tempo real demais para ser só imaginação. Tudo tá meio distorcido, tipo quando a gente tenta lembrar de um sonho que teve à noite, mas as coisas estão embaralhadas. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ou como foi parar ali. A única coisa que sabe é que precisa sobreviver. Aí ele conhece outras pessoas que também estão presas nesse mundo estranho. Cada uma tem uma habilidade diferente, como se fosse um superpoder. Tem uma mulher que consegue controlar a matéria, um cara que é super forte, outro que corre rapidão. E o nosso arquiteto, apesar de parecer só um cara comum, também vai descobrir que tem uma habilidade especial. E sabe qual é a parte mais legal? Esse mundo doido onde eles estão não é só uma ilusão qualquer. Na verdade, é uma espécie de espaço mental onde ficam as consciências das pessoas que estão em coma no mundo real. Tipo assim, o corpo tá lá, parado no hospital, mas a mente vai para esse lugar alternativo que mistura memórias, sonhos e medos. Daí o nome do filme, Coma. Mas não pense que é só ficar passeando nesse mundinho diferente, não. Esse lugar é cheio de perigos. Tem umas criaturas bizarras, meio sombrias, chamadas Reapers, que vivem atacando quem tá lá. E ninguém sabe exatamente de onde esses monstros vêm. Só que eles estão sempre caçando e tentando destruir tudo. É tipo um videogame, onde você tem que sobreviver em cada fase mais maluca que a outra. O nosso protagonista, que até então estava perdido e sem entender nada, começa a se aproximar da galera que já conhece esse mundo há mais tempo.
Eles têm um esconderijo, um plano, e estão tentando encontrar uma saída. E aí começa a parte mais tensa da história. Ele descobre que talvez esse lugar não seja só uma prisão da mente. Talvez exista um jeito de controlar esse mundo, ou até de sair dele. Mas claro, nada é tão simples. Conforme ele vai aprendendo mais sobre esse universo paralelo, ele começa a entender que nem todo mundo ali está dizendo a verdade. Existem segredos, traições e, claro, aquele momento em que ele precisa escolher em quem confiar, quem está realmente tentando ajudá-lo, quem tem seus próprios interesses e mais. Será que vale a pena voltar para o mundo real, onde ele estava todo ferrado, ou ficar nesse mundo onde ele pode ser poderoso e importante? E aí, conforme as coisas vão se desenrolando, o filme vai ficando cada vez mais acelerado. Lutas, fugas, revelações, tudo com um visual incrível, cheio de efeitos que fazem a gente se sentir dentro de um sonho maluco, meio Matrix, meio Inception. Só que diferente desses filmes mais complicados, Coma consegue explicar as coisas de um jeito direto, sem muito blá blá blá. Dá pra entender de boa o que tá rolando, mesmo com toda a loucura. O mais interessante é que o filme faz a gente pensar, e se a mente da gente fosse mesmo capaz de criar um mundo assim quando a gente entra em coma, será que o que a gente sente, vê ou imagina tem poder real? E será que, mesmo num lugar criado só pela nossa cabeça, a gente ainda teria medo, esperança, vontade de lutar? Coma. A dimensão do futuro é exatamente isso. Uma mistura de aventura, ficção científica e ação, com uma história que faz a gente prender a respiração do começo ao fim. É como entrar num sonho cheio de perigos, onde tudo é possível, mas nada é garantido. E o mais legal, a cada passo, a gente vai descobrindo junto com o personagem o que é esse mundo maluco e qual é o nosso lugar dentro dele. A história começa com um cara normal, que é um arquiteto jovem e bem-sucedido. Ele tá na sua rotina, trabalhando, planejando umas construções, super focado no que faz. Até que, de repente, acontece um acidente. A gente não vê direito o que acontece. Talvez um acidente de carro ou algo assim. Mas ele perde a consciência. E é aí que a história começa de verdade. Quando ele acorda, não está no hospital, nem em casa, mas num lugar completamente estranho. O cenário é como se fosse um mundo de sonho, mas de um jeito bem esquisito. Imagina prédios flutuando no ar, ruas que se dobram como se fossem papel, e um céu que muda de cor a cada segundo. Nada faz sentido ali. E o pior de tudo é que ele não sabe onde está, como foi parar ali, e nem o que está acontecendo. Ele tenta andar pelas ruas, tentando entender o que está rolando, mas as coisas só ficam mais confusas. De repente, aparecem umas criaturas estranhas, que são meio como monstros, e tentam atacar ele. Ele quase é pego, mas antes que algo pior aconteça, ele é salvo por um grupo de pessoas. Esse grupo, na verdade, são outros prisioneiros daquele mundo, que também estão ali, tentando entender como sobreviver e, claro, escapar. O protagonista logo percebe que essas pessoas não são comuns. Elas têm habilidades especiais, quase como se fossem super-heróis. Tem uma mulher que consegue manipular a matéria, outra que é super forte, e um cara que consegue correr super rápido. Eles explicam para ele que todo mundo ali está em coma, e o lugar onde ele está não é real, mas sim uma espécie de dimensão mental onde as mentes das pessoas que estão em coma ficam presas. Ou seja, o corpo delas está em hospitais, mas as consciências estão nesse mundo alternativo. É tipo quando a gente está sonhando, sabe? No sonho, as coisas podem ser bem reais, mas no fundo a gente sabe que não está no mundo de verdade. No caso do filme, essas pessoas não estão só sonhando. Elas estão presas em um mundo que foi criado pela mente delas. Um lugar que mistura medos, desejos, memórias e até mesmo culpas. A coisa fica ainda mais estranha quando o protagonista começa a tentar fugir daquele lugar, mas descobre que não é tão fácil assim. Por mais que ele tente, parece que ele está preso em um loop, como se não houvesse saída. E o pior, o lugar está cheio de criaturas sombrias, chamadas de Reapers, que são como monstros que atacam quem está por lá. Eles parecem ser uma espécie de ameaça invisível, sempre à espreita, tentando capturar ou destruir as pessoas que ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Mas o que ele não sabia é que ele tem algo que o faz diferente dos outros. Ele começa a perceber que, de alguma forma, pode controlar o mundo ao seu redor, como se fosse um arquiteto, mas dessa vez,
desenhando e moldando a realidade mental. É como se ele fosse capaz de alterar o ambiente, como num videogame, só que de uma forma muito mais intensa. Ele começa a se dar conta de que, talvez, ele tenha poderes que nem sabia que tinha. Isso, claro, abre uma série de possibilidades e o deixa mais confiante. Mas apesar de ter essa habilidade, o protagonista ainda não tem nenhuma ideia de como escapar. Ele fica confuso, perdido, sem saber se deve confiar nas pessoas que encontrou ou se está sendo enganado. A única coisa que ele tem certeza é que precisa entender mais sobre esse lugar. Afinal, o que é isso? Será que todo mundo ali está no mesmo barco? Será que tem alguém controlando tudo? Ou será que esse mundo é simplesmente uma confusão criada pelas mentes das pessoas em coma? Ele fica cheio de perguntas e nenhuma resposta. E aí, quando ele começa a ficar mais tempo naquele lugar, as coisas ficam ainda mais complicadas. O grupo em que ele se juntou tem segredos e intenções próprias. Nem todo mundo ali parece estar só interessado em sair. Alguns têm um objetivo maior, e ele começa a sentir que nem todo mundo está dizendo a verdade. Isso deixa ele mais cauteloso, sem saber em quem confiar. Ele se pergunta: será que eu estou em perigo? Será que o lugar onde estou realmente tem uma saída? Ou tudo isso não passa de um grande jogo mental? Com isso, o protagonista começa a se preparar para uma jornada cheia de mistérios e perigos. Ele vai precisar aprender mais sobre o mundo que está preso, melhorar suas habilidades e, claro, sobreviver às ameaças que estão por aí. Mas a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir encontrar um jeito de escapar desse lugar e voltar para o mundo real? Ou será que ele vai se perder nesse mundo maluco de sonhos e monstros? Só o tempo vai dizer. Então, ele acordou naquele mundo maluco depois do acidente? Pois é, agora ele já entendeu que está preso numa dimensão mental, onde as pessoas em coma acabam indo com suas mentes, enquanto os corpos estão lá, no hospital, dormindo. Ele já encontrou um grupo que vive nesse lugar e tem poderes especiais. E também já sabe que esse mundo é super perigoso, cheio de criaturas estranhas, os tais Reapers, que vivem caçando quem estiver ali. Agora que ele está com esse grupo, ele começa a aprender a sobreviver nesse lugar. Eles ensinam várias coisas para ele, como se esconder, como fugir dos monstros, como usar o ambiente a favor. Mas o mais importante é que ele começa a perceber que ele também tem um tipo de poder. Só que o dele é diferente. Ele não é super forte nem super rápido. O poder dele é mais como controlar o espaço. Tipo, ele consegue mudar o cenário, como se fosse construir coisas do nada. Como ele era arquiteto no mundo real, agora a mente dele faz isso nesse lugar. Ele pode moldar o ambiente ao redor, o que é uma baita vantagem. Sabe aquele momento em que você acorda sem entender onde está? Tudo parece meio estranho. As coisas não funcionam do jeito certo e nada faz sentido? Então, é exatamente assim que começa Coma, a dimensão do futuro. Imagina só, você tá lá, vivendo sua vida normal, e do nada, pá! Acorda num lugar esquisito, cheio de prédios flutuando, ruas que se dobram como papel e uma sensação de que o mundo virou de cabeça para baixo. É assim que o personagem principal da história, um arquiteto jovem e super inteligente, se vê depois de sofrer um acidente. Logo no começo do filme, ele acorda nesse lugar totalmente maluco. É um mundo esquisitão, como se fosse um sonho, mas ao mesmo tempo real demais para ser só imaginação. Tudo tá meio distorcido. Tipo quando a gente tenta lembrar de um sonho que teve à noite, mas as coisas estão embaralhadas. Ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ou como foi parar ali. A única coisa que sabe é que precisa sobreviver. Aí ele conhece outras pessoas que também estão presas nesse mundo estranho. Cada uma tem uma habilidade diferente, como se fosse um superpoder. Tem uma mulher que consegue controlar a matéria, um cara que é super forte, outro que corre rapidão. E o nosso arquiteto, apesar de parecer só um cara comum, também vai descobrir que tem uma habilidade especial. E sabe qual é a parte mais legal? Esse mundo doido onde eles estão não é só uma ilusão qualquer. Na verdade, é uma espécie de espaço mental onde ficam as consciências das pessoas que estão em coma no mundo real. Tipo assim, o corpo tá lá, parado no hospital, mas a mente vai para esse lugar alternativo que mistura memórias, sonhos e medos. Daí o nome do filme, Coma. Mas não pense que é só ficar passeando nesse mundinho diferente, não.
Esse lugar é cheio de perigos. Tem umas criaturas bizarras, meio sombrias, chamadas Reapers, que vivem atacando quem tá lá. E ninguém sabe exatamente de onde esses monstros vêm, só que eles estão sempre caçando e tentando destruir tudo. É tipo um videogame, onde você tem que sobreviver em cada fase mais maluca que a outra. O nosso protagonista, que até então estava perdido e sem entender nada, começa a se aproximar da galera que já conhece esse mundo há mais tempo. Eles têm um esconderijo, um plano, e estão tentando encontrar uma saída. E aí começa a parte mais tensa da história. Ele descobre que talvez esse lugar não seja só uma prisão da mente. Talvez exista um jeito de controlar esse mundo, ou até de sair dele. Mas claro, nada é tão simples. Conforme ele vai aprendendo mais sobre esse universo paralelo, ele começa a entender que nem todo mundo ali está dizendo a verdade. Existem segredos, traições e, claro, aquele momento em que ele precisa escolher em quem confiar. Quem está realmente tentando ajudá-lo? Quem tem seus próprios interesses? E mais, será que vale a pena voltar para o mundo real, onde ele estava todo ferrado, ou ficar nesse mundo onde ele pode ser poderoso e importante? E aí, conforme as coisas vão se desenrolando, o filme vai ficando cada vez mais acelerado. Lutas, fugas, revelações, tudo com um visual incrível, cheio de efeitos que fazem a gente se sentir dentro de um sonho maluco, meio Matrix, meio Inception. Só que diferente desses filmes mais complicados, Coma consegue explicar as coisas de um jeito direto, sem muito blá blá blá. Dá pra entender de boa o que tá rolando, mesmo com toda a loucura. O mais interessante é que o filme faz a gente pensar, e se a mente da gente fosse mesmo capaz de criar um mundo assim quando a gente entra em coma, será que o que a gente sente, vê ou imagina tem poder real? E será que, mesmo num lugar criado só pela nossa cabeça, a gente ainda teria medo, esperança, vontade de lutar? Coma. A dimensão do futuro é exatamente isso. Uma mistura de aventura, ficção científica e ação, com uma história que faz a gente prender a respiração do começo ao fim. É como entrar num sonho cheio de perigos, onde tudo é possível, mas nada é garantido. E o mais legal, a cada passo, a gente vai descobrindo junto com o personagem o que é esse mundo maluco e qual é o nosso lugar dentro dele. A história começa com um cara normal, que é um arquiteto jovem e bem-sucedido. Ele tá na sua rotina, trabalhando, planejando umas construções, super focado no que faz. Até que, de repente, acontece um acidente. A gente não vê direito o que acontece. Talvez um acidente de carro ou algo assim. Mas ele perde a consciência. E é aí que a história começa de verdade. Quando ele acorda, não está no hospital, nem em casa, mas num lugar completamente estranho. O cenário é como se fosse um mundo de sonho, mas de um jeito bem esquisito. Imagina prédios flutuando no ar, ruas que se dobram como se fossem papel, e um céu que muda de cor a cada segundo. Nada faz sentido ali. E o pior de tudo é que ele não sabe onde está, como foi parar ali, e nem o que está acontecendo. Ele tenta andar pelas ruas, tentando entender o que está rolando, mas as coisas só ficam mais confusas. De repente, aparecem umas criaturas estranhas, que são meio como monstros, e tentam atacar ele. Ele quase é pego, mas antes que algo pior aconteça, ele é salvo por um grupo de pessoas. Esse grupo, na verdade, são outros prisioneiros daquele mundo, que também estão ali, tentando entender como sobreviver e, claro, escapar. O protagonista logo percebe que essas pessoas não são comuns. Elas têm habilidades especiais, quase como se fossem super-heróis. Tem uma mulher que consegue manipular a matéria, outra que é super forte, e um cara que consegue correr super rápido. Eles explicam para ele que todo mundo ali está em coma, e o lugar onde ele está não é real, mas sim uma espécie de dimensão mental onde as mentes das pessoas que estão em coma ficam presas. Ou seja, o corpo delas está em hospitais, mas as consciências estão nesse mundo alternativo. É tipo quando a gente está sonhando, sabe? No sonho, as coisas podem ser bem reais, mas no fundo a gente sabe que não está no mundo de verdade. No caso do filme, essas pessoas não estão só sonhando. Elas estão presas em um mundo que foi criado pela mente delas. Um lugar que mistura medos, desejos, memórias e até mesmo culpas. A coisa fica ainda mais estranha quando o protagonista começa a tentar fugir daquele lugar, mas descobre que não é tão fácil assim. Por mais que ele tente, parece que ele está preso em um loop, como se não houvesse saída. E o pior, o lugar está cheio de criaturas sombrias
chamadas de Reapers, que são como monstros que atacam quem está por lá. Eles parecem ser uma espécie de ameaça invisível, sempre à espreita, tentando capturar ou destruir as pessoas que ainda estão tentando entender o que está acontecendo. Mas o que ele não sabia é que ele tem algo que o faz diferente dos outros. Ele começa a perceber que, de alguma forma, pode controlar o mundo ao seu redor, como se fosse um arquiteto, mas dessa vez, desenhando e moldando a realidade mental. É como se ele fosse capaz de alterar o ambiente, como num videogame, só que de uma forma muito mais intensa. Ele começa a se dar conta de que, talvez, ele tenha poderes que nem sabia que tinha. Isso, claro, abre uma série de possibilidades e o deixa mais confiante. Mas apesar de ter essa habilidade, o protagonista ainda não tem nenhuma ideia de como escapar. Ele fica confuso, perdido, sem saber se deve confiar nas pessoas que encontrou ou se está sendo enganado. A única coisa que ele tem certeza é que precisa entender mais sobre esse lugar. Afinal, o que é isso? Será que todo mundo ali está no mesmo barco? Será que tem alguém controlando tudo? Ou será que esse mundo é simplesmente uma confusão criada pelas mentes das pessoas em coma? Ele fica cheio de perguntas e nenhuma resposta. E aí, quando ele começa a ficar mais tempo naquele lugar, as coisas ficam ainda mais complicadas. O grupo em que ele se juntou tem segredos e intenções próprias. Nem todo mundo ali parece estar só interessado em sair. Alguns têm um objetivo maior, e ele começa a sentir que nem todo mundo está dizendo a verdade. Isso deixa ele mais cauteloso, sem saber em quem confiar. Ele se pergunta: será que eu estou em perigo? Será que o lugar onde estou realmente tem uma saída? Ou tudo isso não passa de um grande jogo mental? Com isso, o protagonista começa a se preparar para uma jornada cheia de mistérios e perigos. Ele vai precisar aprender mais sobre o mundo que está preso, melhorar suas habilidades e, claro, sobreviver às ameaças que estão por aí. Mas a pergunta que fica é: será que ele vai conseguir encontrar um jeito de escapar desse lugar e voltar para o mundo real? Ou será que ele vai se perder nesse mundo maluco de sonhos e monstros? Só o tempo vai dizer. Então, ele acordou naquele mundo maluco depois do acidente? Pois é, agora ele já entendeu que está preso numa dimensão mental, onde as pessoas em coma acabam indo com suas mentes, enquanto os corpos estão lá, no hospital, dormindo. Ele já encontrou um grupo que vive nesse lugar e tem poderes especiais. E também já sabe que esse mundo é super perigoso, cheio de criaturas estranhas, os tais Reapers, que vivem caçando quem estiver ali. Agora que ele está com esse grupo, ele começa a aprender a sobreviver nesse lugar. Eles ensinam várias coisas para ele, como se esconder, como fugir dos monstros, como usar o ambiente a favor. Mas o mais importante é que ele começa a perceber que ele também tem um tipo de poder. Só que o dele é diferente. Ele não é super forte nem super rápido. O poder dele é mais como controlar o espaço. Tipo, ele consegue mudar o cenário, como se fosse construir coisas do nada. Como ele era arquiteto no mundo real, agora a mente dele faz isso nesse lugar. Ele pode moldar o ambiente ao redor, o que é uma baita vantagem. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.